já agradecida em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Deixa eu ligar aqui. Boa noite para você que está aqui com a gente. Igreja linda, o pessoal que está aqui participando desse culto online, para a gente poder realizar esse culto online e levar até você que está em casa também. Boa noite você, igreja que está em casa, participando com a gente desse culto. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, para ministrar no domingo de Páscoa, é uma palavra sobre a cruz. Eu já vou falar o tema daqui a pouquinho. Mas antes eu queria refletir com você rapidamente sobre esse dia. Domingo de Páscoa. Dia em que celebramos a ressurreição de Jesus, amém? Na sexta, nós lembramos de sua morte, de seu sacrifício na cruz. E no domingo celebramos sua ressurreição, sua vitória sobre a morte. Que também é a nossa vitória, porque com ele nós também vencemos. E nessa época se discute muito sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. A gente vê muitas coisas sobre isso. Muitas discussões, às vezes, nas redes sociais. E isso me traz a memória, me leva a certa vez, eu não lembro agora se foi há 1 ou 2 anos atrás, nesse mesmo período da Páscoa, Edilene levando João para a escola após o feriado prolongado da Semana Santa, né? Da chamada Semana Santa. E na quinta-feira ele tinha participado da partilha na escola, porque na escola dele tem a partilha, que é como se fosse a ceia, que ali eles fazem as encenações, os teatros, os jograis e o verdadeiro sentido da Páscoa. E ele tinha participado daquilo na quinta, na sexta foi feriado, sábado em casa, domingo. E aí segunda ela indo com ele para a escola, falou: e aí filho, chegando lá, interage com seus amiguinhos, pergunta se eles comeram muito chocolate esse fim de semana, né? Que não faz bem comer muito e tal, faz mal para a barriga. Aí ele virou para a mamãe e falou assim: mãe, Páscoa não é chocolate? Aí ela olhou pelo retrovisor assim, né? Ela me contando depois quando eu cheguei em casa: ah não, João Vitor, não, entendi. E aí ela, né, para puxar pela criança ali: tá, e o que é então, meu filho? Aí ele: pai, ou mãe, Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus? Ela: então tá bom, João Vitor, então quando chegar na escola você vira para os seus amiguinhos e fala assim: e aí, tudo bom? Bom dia, galera, vocês morreram muito e ressuscitaram esse fim de semana? E quando a gente conta assim, ela me contando, a primeira coisa que aconteceu foi eu rir, achar engraçado também. À primeira vista pode parecer engraçado e até é. Mas a minha pergunta para vocês nessa noite é exatamente essa: quantos aqui e aí em suas casas morreram mais um pouco nessa semana ao se lembrarem do sacrifício de Jesus? Sim, porque em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, eu queria te aconselhar a ficar com a tua Bíblia aí, aberta, o seu smartphone, seu tablet. Eu não sei qual o veículo que você está utilizando aí, qual modo para poder ler a Bíblia, mas fica aberta porque a gente vai viajar bastante hoje. A gente vai viajar pelos evangelhos, a gente vai em Isaías, então já deixa aí. E o texto inicial para a gente começar essa viagem é Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35. Jesus chama a multidão, os discípulos, e diz: se alguém quiser vir após mim, ou seja, me seguir, caminhar comigo, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. E aí quando a gente pergunta realmente sobre isso, né? Quantos morreram um pouco mais essa semana ao se lembrarem do sacrifício de Jesus? Quantos aqui relembram de verdade do sacrifício de Jesus na cruz durante esses dias? Quantos aqui já choraram de fato e já sofreram com ele um pouco se lembrando disso? Eu não sei vocês, mas eu todas as vezes que vejo aquele filme, como é que é o nome, pastor Alberto? Paixão de Cristo, né? O último, né? O do Mel Gibson lá. Todas as vezes que eu vejo aquele filme, eu vejo a cena da prisão ali, do martírio, da tortura e da crucificação de Jesus, eu choro. Eu não consigo. Eu já usei aquela cena várias vezes isoladamente, em ministrações em retiros, acampamentos, na própria igreja. E todas as vezes, não tem uma vez que eu não veja, e eu não chore, eu não peça perdão, eu me sinto constrangido. E olha que ali, se você for estudar, se você for procurar
a palavra de médicos, historiadores, se você for procurar sobre pessoas que estudaram o que aconteceu com Jesus naquele tempo, o que realmente houve naquela época, e como ele foi tratado de fato naquele momento da crucificação, você vai ver que foi bem pior do que está retratado ali naquele filme. Você vai ver que foi bem pior do que o que fizeram com ele ali naquelas imagens, com aquele ator. Cerca de 700 anos, quase que não saiu também aqui, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu sobre ele, e sobre o que ele passaria no futuro por nós, por mim e por você. Em Isaías 53, versículos 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele morreu por mim e por você, por vocês que estão aqui e por você que está em casa, pelo perdão dos nossos pecados, para nos salvar. Mas ele ressuscitou e ele vive, aleluia. Ele vive assentado ao lado do Pai, ele vive em mim, ele vive em você, em vocês. Ele vive para sempre. Então abraça o irmão que está do teu lado aí. Você que está em casa aí, aqui tem poucas pessoas, todas que estão aqui, marido e mulher, convive aí, estão aí sempre com a gente. Mas abraça o irmão que está do teu lado aí, dá um abraço nele e fala: querido, ele vive, e eu vivo com ele. É isso, ele vive. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para a vinda de um Salvador que redimiria toda a humanidade. Como nós acabamos de ler aqui em Isaías, fomos planejados para um jardim, mas o pecado nos afastou de Deus e nos tirou do jardim. Por isso o Cordeiro de Deus veio ao mundo, foi machucado, humilhado, morto na cruz, levando sobre ele toda a culpa e todo o pecado que condenavam a mim e a você, a toda a humanidade. Ele se fez homem em um sacrifício final, derradeiro e perfeito. E pelo seu sangue, ele deu a mim e a você a possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus, de nos relacionarmos com Deus, de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, como Ele, herdeiros de sua glória, se de fato participamos do seu sofrimento. Romanos 8, 17. Mas na verdade o que acontece é que quando nós olhamos essas histórias na Bíblia, e quando nós lemos esse texto de Romanos, herdeiros com Cristo, na maioria das vezes, nós queremos só a glória, a vitória, a prosperidade. E quando as tribulações, as adversidades, as enfermidades, as batalhas, as lutas vêm, nós gritamos: não, Senhor, eu não aceito isso para a minha vida, eu não mereço, eu não quero passar por isso. Eu não fui criado para isso, eu sou teu filho, tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. De fato, sim, realmente a Bíblia diz que em Cristo você é mais que vencedor, mas diz também que no mundo tereis aflições. Então as aflições vêm, as lutas vêm, nós não somos imunes a elas. E como vamos nos comportar diante delas é que determina quem somos em Deus. É o que determina se entendemos o que significa de fato participar dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. O problema é que queremos o bônus do Evangelho, mas sem o ônus que ele também tem. Queremos viver o Evangelho das coisas boas e esquecemos o sacrifício de Cristo na cruz. Aí quando eu tenho que fazer alguns sacrifícios, ou suportar algumas coisas no meu dia a dia, na minha vida, ou para permanecer com Ele, para continuar caminhando com Ele, para chegar ao final da estrada com Ele, onde de fato está a verdadeira glória de que sou herdeiro e participante, aí eu pipoco, eu desisto, eu esqueço que o sacrifício maior já foi feito por Ele, eu não participo, não reconheço, não valorizo esse sacrifício,
Não olho para a cruz e não sigo, não consigo avançar e perco a melhor parte. Nenhum momento difícil que você possa estar passando, nenhuma situação complicada que você possa estar vivendo agora, se compara ao que Cristo passou naquela cruz por você e por mim. Então, quando você pensar em desistir, quando você pensar que não pode suportar mais, pare, olhe para a cruz e lembre-se de Jesus lá. Sempre que isso acontece comigo, eu paro, lembro e digo: Senhor, me perdoa, pois o que eu estou passando nesse momento, reclamando, não é nada comparado ao que o Senhor sofreu por mim. Senhor, me perdoa. Se eu tiver que enfrentar, se eu tiver que passar por isso, eu aceito. Mas eu creio que o meu Redentor vive e nem a morte, nem a vida, nem as circunstâncias, nem essa situação que eu estou enfrentando agora, nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. Ele vive em mim e com Ele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vive em você e com Ele você pode todas as coisas nele que te fortalece. A cada dia, a cada momento, creia nisso, querido. Mas Cristo de fato foi pregado naquela cruz e prestes a morrer, Ele nos deixou lições e ensinamentos transformadores. Nós costumamos dizer que Ele foi levado para a cruz, de fato foi. Mas nessa noite eu quero te convidar a refletir sobre o que Jesus levou para aquela cruz e deixou lá. E quero te fazer uma pergunta agora e vamos repetir essa pergunta no final da mensagem. O que você precisa deixar na cruz? O que hoje ainda tem em você ou na tua vida e precisa ser deixado na cruz? E o tema da mensagem nessa noite é: vou deixar na cruz. E ao final dela você vai poder declarar isso e dizer todas as coisas que você precisa deixar lá, em nome de Jesus. Como nós vimos aqui, a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nossas transgressões e as circunstâncias que roubam nossa paz e tantas outras coisas que nos afastam de Deus, como acabamos de ler no texto de Isaías 53. A cruz é onde Ele tomou nosso lugar e nos fez livres nele e com Ele. Mas o sacrifício de Jesus me faz parar e me leva a questionar e pensar sobre por que nós estamos sempre tentando trazer de volta para nossas vidas aquilo que Cristo já levou na cruz. Não estou dizendo com isso que todas as situações que você tem passado, todas as situações difíceis pelas quais passamos, muito menos que todas as enfermidades que muitas vezes vêm sobre nossas vidas, sobre o nosso corpo, sejam da nossa vontade, não é isso. Mas quero dizer na verdade, espero que você entenda, que ao passar pelas lutas da vida, é da cruz que devemos nos lembrar. O sacrifício de Jesus na cruz deve ser nosso combustível para avançarmos. Sempre que eu leio os textos da crucificação de Jesus nos evangelhos sinóticos e comparo um texto com outro, eu me sinto impactado pelas frases que Jesus falou na cruz, naquele momento de agonia e de dor. Foram apenas 7 frases, mas foram 7 frases muito especiais e que falaram muito comigo, espero que falem contigo também. E a primeira delas foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23, versículo 34. Ele levou para a cruz a nossa falta de perdão ou a nossa dificuldade em perdoar. É difícil perdoar. É difícil deixar para trás a dor, o orgulho, a própria dignidade quando somos feridos, humilhados, traídos ou violentados até. É difícil não gritar pedindo justiça em favor de si mesmo, buscando reparação e às vezes até exigindo vingança. É difícil amar ao outro incondicionalmente novamente, sem esperar nada em troca depois que ele te fere, te machuca, te trai. Mas se você amava antes incondicionalmente, sem esperar nada em troca,
por que então estava esperando fidelidade, justiça e retribuição do amor? Então, a verdade é que nós amamos esperando algo em troca o tempo todo. Percebe? E é exatamente aí que erramos, e por isso nos decepcionamos. Jesus nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas espera aí, me amar é fácil. Eu me amo. Eu nunca me machucaria, me feriria, me trairia, me violentaria. Será que não? Será que tudo que eu já fiz e tenho feito é o melhor para mim? Sempre foi o melhor para mim? Só me trouxe benefícios até hoje? Será que as escolhas e as decisões e as atitudes que eu tomei até hoje foram as melhores? Se eu mesmo me decepciono, imagina o próximo, ou ao próximo. Como esperar algo de alguém se nem mesmo eu correspondo às minhas próprias expectativas? Eu sou falho, sou errante, não sou digno de confiança às vezes. Quando eu entendo que vivo pela graça e pela misericórdia do Senhor, e que não sou capaz de fazer nada de bom e nem de ser bom o suficiente, mas o Espírito Santo que habita em mim é quem me convence todos os dias dos meus pecados, das minhas falhas e da justiça de Deus sobre a minha vida, aí eu paro de viver as minhas vontades e passo a viver na expectativa da vontade de Deus para a minha vida. Eu paro de esperar do outro e passo a ser e fazer para o outro sem querer ou esperar nada dele em troca. Se me decepcionou, ok, eu perdoo, sigo em frente. Se errou comigo, ok, eu perdoo, sigo em frente. Pois eu também já decepcionei e às vezes ainda decepciono a Deus. E Ele diz, ok, me perdoa e segue em frente comigo. Ele me permite seguir em frente com Ele. Esse é o padrão de amor incondicional que Jesus demonstrou na cruz. E foi Ele quem disse que deveríamos fazer da mesma forma. Em Marcos 11:25 Ele diz, e quando estiver orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Em Lucas 17:13 Ele diz, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, não é na vida, é no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Você ainda tem dificuldades em perdoar? Você precisa liberar perdão ou pedir perdão para alguém? Olhe para a cruz. Jesus já levou essa sua dificuldade para lá. Está na hora de você deixar lá também. A segunda frase de Jesus na cruz foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse isso para um dos ladrões que estavam sendo crucificados com ele. Está lá em Lucas 23:43. Ele levou para a cruz todo o nosso julgamento e preconceito. Se formos analisar pelo ponto de vista judaico, romano e farisaico, Jesus sempre viveu em mais companhias naquela época. Cercado de pessoas simples do povo, pecadores, publicanos, cobradores de impostos, doentes, leprosos, prostitutas e mais uma extensa lista. Que aos olhos da sociedade na época, não eram as melhores companhias. E agora ele morre entre 2 malfeitores, entre 2 ladrões. Mais uma vez, Jesus não assume o papel de juiz sobre os outros, mas oferece a oportunidade e uma nova chance de salvação. Mesmo em meio ao seu pior sofrimento do ponto de vista humano, enfrentando a dor e a morte, ele encontra forças para ser solidário e oferecer algo ao outro. E que algo? Nada mais, nada menos do que a salvação e a vida eterna com ele. Ele não julga e ele não julga e nos deixa o exemplo de que também não devemos julgar, mas simplesmente oferecer o paraíso, o reino de Deus, a oportunidade de arrependimento, oferecer Jesus, que deve se fazer presente através de nós,
filhos e filhas de Deus. Nós fomos chamados e comissionados por Jesus para trazer o reino, não para sermos juízes. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Nós fomos chamados para trazer paz, alegria e justiça, e não para fazermos justiça. Quem faz a justiça é Ele, o único juiz. Nós só precisamos anunciar o reino, viver o reino e trazer o reino. Esse é o nosso papel como filhos e filhas de Deus. Mesmo em meio à dor e ao nosso sofrimento, ainda somos o canal de acesso ao Pai. Mesmo que as coisas não estejam indo tão bem como você gostaria, você não pode perder o seu foco de conduzir as pessoas a Cristo e trazer o reino. Através das suas palavras e principalmente através do seu testemunho, pessoas serão salvas, encontrarão salvação em Jesus. Ele estava pregado numa cruz e fez isso. E nós? Temos feito? Ou temos nos preocupado mais em julgar e preconceituar o outro, o que o outro fez, se ele é digno ou não é digno, do que em oferecermos a resposta que o outro precisa? A terceira frase de Jesus na cruz foi: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João 19:26. Ele levou para a cruz todo o nosso descaso e falta de preocupação com o outro, nossa falta de misericórdia. Mesmo em um momento difícil de dor, pendurado naquela cruz, Jesus olha e vê o sofrimento de Maria. E com certeza das outras mulheres que acompanhavam a crucificação, e também dos seus discípulos, e das pessoas que estavam ali chorando. Ele se preocupa em deixá-la amparada, protegida, mas também em deixá-la consolando alguém ao mesmo tempo. Chorar com os que choram. Quantas vezes, diante das nossas dores e dos nossos problemas, nós fechamos os olhos para a dor e a necessidade do outro? Quantas vezes utilizamos uma balança para medir nossas dores em relação às dores do outro? Eu não tenho tempo para me preocupar com o que você está passando, pois eu estou sofrendo muito. Eu estou passando uma situação bem pior do que você. O meu problema é maior do que o teu. Como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo, se eu não consigo nem olhar para o próximo quando eu estou sofrendo ou passando alguma dificuldade pessoal? Eu só consigo olhar para os meus problemas. Como eu posso pregar e viver o amor de Deus, se diante das circunstâncias desfavoráveis que eu estou passando, eu simplesmente paro, deixo de cumprir meu chamado, deixo de ajudar os outros, deixo de ser sal e luz, pois o que importa nesse momento é o que eu estou passando, os outros que se lasquem. Desculpa, mas é isso que acontece às vezes. Cristo nos deu o exemplo de que mesmo em meio à dor, eu não posso me esquecer do segundo dos maiores mandamentos que ele ensinou: amar o próximo como a mim mesmo. Deus tem colocado pessoas diante de nós o tempo todo, cheias de mazelas, de dores, para que tenhamos a oportunidade de falarmos e demonstrarmos o amor dele. E o que temos feito com isso? Você tem olhado somente para a sua cruz, para a sua dor, para as suas feridas? Ou tem olhado ao redor e reparado nas pessoas que ele já colocou diante de você, para você ajudar a cuidar e conduzi-las a ele? Não utilize sua dor como desculpa para a sua omissão, mas sim como exemplo para dizer para as pessoas: se eu passei por isso, se eu estou passando por aquilo, e consigo caminhar com ele, consigo resistir com ele, então você também vai conseguir com ele. A quarta frase de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Ou Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico. Ele levou para a cruz todo o nosso sentimento de abandono e rejeição. Ao entoar um trecho do Salmo 22, que era um cântico, na verdade, era um louvor, ao falar para o Pai sobre seu sentimento de abandono, Jesus nos dá o exemplo de que podemos sim questionar a Deus sobre algo, mas jamais podemos duvidar do seu amor por nós, e de que a sua vontade é sempre boa, perfeita
e agradável. Nem sempre as direções que Ele nos dá vão nos agradar, vão nos conduzir a um lugar confortável, onde nos sintamos seguros e bem. Em algumas vezes podemos até sentir dor, podemos até nos sentirmos só por um instante. Mas se foi Ele quem conduziu, se eu entreguei o controle para Ele de verdade, eu tenho certeza de que Ele nunca vai me abandonar. Mesmo quando eu me sentir sozinho, Ele estará lá, pronto para me amparar e me fazer vencer. Jesus se fez maldito em nosso lugar, como está em Gálatas 3:13. E nesse momento há a separação necessária entre Deus e sua condição humana, para que Ele pudesse experimentar a morte física em nosso lugar. Mas Deus Pai não o abandonou, pois em seguida Ele ressuscita, Ele vence a morte, e agora nada, absolutamente nada mais pode nos separar do seu amor e nem do Pai. Por causa do sacrifício de Jesus, você agora é filho amado, favorito de Deus. Você não está mais só, Cristo vive em você, e se você já o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida, você tem uma nova família, pronta para te abraçar e caminhar contigo. Sabe aquele sentimento de abandono, de solidão, de não ter ninguém? Ele levou para a cruz. Então deixe na cruz você também, experimente uma nova vida repleta de amor em Jesus. A quinta frase, a gente já está acabando. A quinta frase que Jesus falou na cruz: tenho sede. João 19:28. Ele levou para a cruz toda a nossa altivez, o nosso orgulho. Aquele que era a fonte de água viva, como Ele mesmo declarou no diálogo com a mulher samaritana à beira do poço: quem beber da água que eu tenho, que eu sou, jamais sentirá sede. Aquele que era a própria fonte de água da vida, diz que está com sede e pede água. Quantas vezes nós achamos que temos tudo o que precisamos? O que tem me basta, não preciso de nada nem de ninguém. Deixa eu te contar um segredo: se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, realmente você tem tudo que você precisa, e amém por isso. Mas talvez ainda assim você precise pedir ajuda, às vezes isso não é vergonha. O teu orgulho pode estar te impedindo de viver uma comunhão plena com teus irmãos e com Jesus. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e talvez por isso você se sinta às vezes perdido e vazio, para de fugir. O vazio que você tem no teu peito é do tamanho de Jesus. Se entregue para Ele, reconheça que Ele é Senhor e Salvador, e passe a caminhar com Ele. Para de achar que não precisa de nada nem de ninguém, para de fingir que está tudo bem, aprenda a pedir água, aprenda a pedir ajuda. Mesmo você que já tem Jesus como Senhor e Salvador. Pode ser que algumas vezes durante a sua caminhada você tenha pedido ajuda para as pessoas erradas, talvez. Pedido água às pessoas erradas. E aí te deram vinagre. Mas isso não significa que você deva desistir. Está na hora de deixar o orgulho de lado, de crucificar todo o restinho do teu orgulho, dos teus medos, e reconhecer que Jesus é tudo que você precisa, sim, mas que talvez você também esteja precisando pedir ajuda para caminhar com Ele. Então peça a Ele e as pessoas que Ele já colocou diante de você, do seu lado, para te ajudarem nessa caminhada. A sexta frase que Jesus falou na cruz: está consumado. João 19:30. Ele levou para a cruz todo o nosso sentimento de mérito, de merecimento, e nos deixou uma missão, o ministério da graça e da reconciliação. Nós não somos merecedores da redenção em Cristo. Nós não somos merecedores do seu amor. Nós não somos merecedores do seu sacrifício na cruz. Mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido, fomos redimidos, fomos resgatados. Jesus pagou o preço de cruz, para que eu e você fôssemos livres do pecado e tivéssemos a chance de herdarmos a vida eterna. Nós recebemos esse favor, essa graça, mas o que temos feito com isso? Quando Cristo diz está consumado, Ele está dizendo: acabei. Eu vim, morri, ressuscitei por você. Minha missão aqui acabou.
O plano do Pai se cumpriu aqui, em mim. Agora é com vocês. Eu estou subindo, vou sentar à direita do Pai. E vou deixar com vocês o Espírito Santo para auxiliar vocês, para conduzir vocês na implantação do meu reino aqui na terra até a minha volta. Você foi salvo, foi resgatado, foi comprado com preço de sangue na cruz. Mas e agora? O que você tem feito com o ministério da graça e da reconciliação que Ele deixou sobre você? Tem vindo aos cultos? Ou melhor, agora não tem vindo, mas simplesmente se contentava a vir aos cultos aos domingos, ou está simplesmente assistindo aos cultos aos domingos? Só isso. Jura? Nada do que possamos fazer para Ele pode pagar o que Ele fez por nós. Na verdade, Ele não pediu que fizéssemos alguma coisa. Ele pediu que fôssemos alguém. Que nos tornássemos seus embaixadores aqui na terra. Embaixadores do seu reino, que trouxéssemos o reino. Ele pediu que nos tornássemos filhos e filhas de Deus, assim como Ele, herdeiros com Ele. E quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, automaticamente fazemos aquilo que agrada ao Pai. Pois agora não fazemos mais aquilo que desejamos, mas sim somos quem o Pai deseja que sejamos. E por amor fazemos aquilo que o Pai pede e espera de nós. Não sou mais eu quem vive em mim, não são mais as minhas vontades, mas sim a vontade do Pai que se cumpre na minha vida e através de mim. Eu preciso deixar na cruz todos os dias qualquer sentimento de mérito que eu possa ter pelo sacrifício de Jesus por mim. E preciso assumir a missão que me foi delegada por Ele, na cruz também. E aí passo a viver o ensinamento da 7ª e última frase. Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Ele levou para a cruz todo o nosso sentimento de independência, todas as minhas vontades, todo o meu eu. Mais uma vez, Jesus aqui faz referência às Escrituras, citando o Salmo 31, que diz: nas Tuas mãos entrego o meu espírito, Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Cristo cumpre o sacrifício e, citando as Escrituras, novamente, Ele também deixa claro o cumprimento das mesmas. Mas o que o Espírito Santo ministra ao meu coração, todas as vezes que eu leio e releio essa passagem, essa frase, é que devemos entregar tudo, absolutamente tudo o que somos e o que temos a Deus. Quando Jesus diz que entrega seu espírito, seu pneuma, seu fôlego de vida, Ele está nos deixando o maior exemplo de entrega que poderíamos ter. Se ainda temos dificuldade de entregar algo a Deus, de entregar o controle total da nossa vida para Ele, ou de alguma área da nossa vida, devemos olhar para a cruz. A cruz é o único lugar onde podemos matar nossas vontades, nossa carne, nossos pecados, e deixar lá todos os dias as circunstâncias difíceis, as situações que nos afastam de Deus e que roubam nossa paz, nossa saúde, nossa alegria e a nossa fé. Eu quero te convidar nessa noite não apenas a ir até a cruz, diariamente se preciso for, mas sim a sair de lá sempre renovado pelo Senhor, certo da vida abundante que Cristo conquistou por nós, para mim e para você. E que ao tomar essa atitude diariamente, se preciso for, você possa sair da cruz com a força necessária para vencer dia após dia. Que a cruz seja o nosso caminho diário, não de penitência, mas de alegria e de certeza de que esse é o único caminho que nos conduzirá ao céu e à vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia. Aceite e reconheça o sacrifício de Jesus, participe desse sacrifício e viva livre de toda condenação e culpa que ainda possa existir sobre a sua vida em nome de Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Então, se tem alguma coisa que ainda te afasta de viver plenamente o que Deus tem para você, deixe na cruz nessa noite. Repita comigo: eu fui liberto pelo sacrifício de Jesus. Então, o que você precisa deixar na cruz nessa noite? Hoje é noite de ceia do Senhor. Nós aqui na Dunamis ceiamos todo segundo domingo. E hoje nós vamos experimentar pela primeira vez ceiarmos com quem está aqui
pessoal do louvor, que estão, a galera que está executando o culto online, intercessão, conexão. E pela primeira vez ceiar dessa forma, com você em casa. E nessa noite de ceia, eu queria te convidar a essa reflexão. Nessa noite que nós lembramos, nesse momento de ceia, que nós somos chamados por Jesus a lembrarmos do seu sacrifício de morte e ressurreição. Eu queria te convidar a refletir sobre o que você ainda precisa deixar na cruz. Não para ceiar, porque como nós ensinamos aqui na Dunamis, nós ceiamos juntos, não por mérito nosso. Nós ceiamos juntos, não porque merecemos. Nós ceiamos juntos, não por nós. Nós participamos no momento da ceia por Ele. A ceia é um memorial instituído por Ele, onde Ele diz: fazei em memória de mim. Então a ceia não é pelo que eu sou, ou pelo que eu faço, a ceia é pelo que Ele é, por quem Ele é e pelo que Ele fez. Então eu te convido a refletir sobre o que você precisa deixar na cruz simplesmente pelo momento de ceia. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento de ceia para te fazer esse convite. O que você ainda precisa deixar na cruz para que verdadeiramente você possa viver plenamente tudo que Deus tem para você? Enquanto nós vamos distribuir aqui os elementos, o louvor vai estar tocando. Eu queria que você, com essa mensagem no teu coração, na tua mente, pegasse aí um pedacinho do teu pão, repartisse com a tua família, pegasse aí o teu cálice, ou o teu copinho, ou a tua taça, com o teu suco de uva, repartisse com a tua família, segurasse o pão, ouvindo esse louvor, participando com a gente, segurasse o suco e refletisse nesse momento sobre o que você precisa deixar na cruz. Não é um momento de culpa, é um momento de reflexão. É um momento de alegria a ceia do Senhor, porque nós lembramos de sua morte, mas celebramos a sua ressurreição. Então te faço esse convite. Pega os elementos aí agora. E fazendo a sua oração pessoal, como nós vamos fazer aqui também. Cada um de nós, mesmo no ministério de adoração. Ao pegar os elementos, vamos refletir. O que eu preciso deixar na cruz nessa noite? E vamos deixar juntos. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Portanto, comamos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos o hábito sempre de trocarmos o cálice, mas hoje nós não vamos trocar. Hoje nós vamos fazer diferente. Simbolizando a nossa comunhão, você vai olhar para quem está do teu lado aí em casa, você vai olhar para quem está mais perto de você aqui, e você vai dizer: somos um com Ele. Somos um com Ele. Somos um com Ele. Somos um com Ele. Bebamos juntos então e adoremos juntos. Aleluia! A morte venceste, o véu tu rompeste, na tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, por Jesus te Senhor, Tu és poderoso. Senhor, Tu és digno. Senhor, nós te amamos, te adoramos, te glorificamos nesse momento de ceia, Senhor. Nós que estamos aqui com nossos irmãos que estão em seus lares, nós te entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E nesse momento de comunhão contigo e entre nós, nós queremos nessa noite deixar na cruz tudo aquilo que de alguma forma ainda nos afasta de vivermos plenamente aquilo que nós temos contigo, de vivermos plenamente aquilo que o Senhor tem para vivermos. Pai, nós te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Senhor, obrigado pelo sacrifício.
o sacrifício de cruz. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado por ter ressuscitado. Obrigado porque através do teu sacrifício nós fomos reconciliados, nós fomos restaurados, nós fomos salvos. Pai, aleluia. Oh Senhor, obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado por sermos um contigo. Obrigado por sermos um com o Pai, por meio do teu sacrifício de cruz. Que todas as vezes que estivermos juntos, no momento de ceia e como igreja, independente de estarmos no templo, aqui ou em nossas casas, nós possamos ser um contigo. Nós possamos verdadeiramente viver essa comunhão a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas aí na tua casa. Você que está aqui, bem forte para Jesus. Aleluia. Que você tenha um restante de noite abençoado na presença do Senhor. Que verdadeiramente você possa ter deixado na cruz hoje tudo que ainda te afastava de uma plena comunhão com Ele, de caminhar com Ele. Que em nome de Jesus você tenha uma semana abençoada na presença de Papai. Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo na live lá no Instagram, os pastores, conversando um pouquinho contigo sobre essa palavra, tendo nosso momento de comunhão. E que possamos ter uma semana repleta de notícias boas e bênçãos na presença do Senhor. Abre suas mãos assim. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês aqui presentes e com todos os filhos e filhas de Deus, em todas as igrejas, em todas as casas espalhadas pelo mundo. Em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até a próxima.